Meus irmãos e irmãs, é motivo de imensa satisfação adorar a Deus na companhia de vocês, tendo o privilégio e a responsabilidade de expor a palavra do Senhor nessa ocasião tão especial para o povo da Aliança, que é a data da Páscoa. Trago um abraço da Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia e faço votos de que Deus continue abençoando ricamente a vida da Igreja Presbiteriana do Guará. Que o Senhor conceda sabedoria ao reverendo Heron, ao reverendo André Carolino, ao reverendo Igor, ao corpo de presbíteros, bem como a toda a liderança e ao rebanho que aqui congrega. Convido vocês para que se dirijam ao texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, nessa porção da Escritura Sagrada. Ao longo do sermão, nós faremos a leitura de alguns versículos. Vamos orar novamente, rogando a assistência do Espírito Santo? Oremos. Senhor, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor nos alcançou, e o Senhor nos concede o privilégio de adorar o Teu nome pela mediação de Cristo Jesus. Agora, Pai, quando nos encontramos diante da Tua palavra, nesse momento de instrução, rogamos a Tua intervenção. Que o elemento humano, seja por parte do pregador, seja no que diz respeito aos ouvintes, seja anulado, e o Senhor nos guie a Cristo Jesus, Teu Filho. De tal maneira que saiamos daqui edificados, renovados em nossa disposição e fortalecidos na nossa fé. Fica conosco e nos ajuda a, de fato, entender e a colocar em prática o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ovos de chocolate. Ontem eu cheguei em casa e encontrei alguns ovos. A minha esposa é professora e os alunos dela, pré-adolescentes, aqueles mais generosos, brindaram ela e, por extensão, a família dela com ovos de chocolate. Foi a alegria das crianças e também do marido dela. Para outros, a Páscoa tem a ver com feriadão, e não tanto com ovos de chocolate ou bombons, mas com feriadão, ocasião para se reunir com os parentes, com os amigos, e por que não um churrasco e uma cerveja? Eu ia chegando em casa hoje, de tarde, e próximo à minha casa há um bar-restaurante, e aquele bar-restaurante estava repleto de pessoas ali desfrutando do feriadão. Por sua vez, para outras pessoas, Páscoa é o final do período de Quaresma. E se você não se lembra do significado da Quaresma, a Quaresma é esse período que se estende da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa, como os católicos romanos se referem a essa época do ano. Então, tem a sexta-feira da Paixão e tem o domingo de ressurreição. E essa última semana, a Semana Santa, que é o desfecho da Quaresma, ela se inicia com o domingo de Ramos e termina com o domingo de ressurreição. De tal maneira que, por ocasião da Semana Santa, ou mais exatamente da sexta-feira, o dia de hoje, é observado por aqueles católicos mais ortodoxos, que seguem mais à risca as instruções da igreja, um jejum. Eles não consomem carne vermelha, também não consomem carne de aves. É por isso que o preço da bandeja de ovos normalmente sobe nesse período do ano. E alguns preferem servir um peixe, uma bacalhoada ou alguma massa, de tal maneira que esse jejum é observado por aqueles mais fiéis à doutrina, e no dia de amanhã, nos templos da Igreja Católica Romana, tem o Círio Pascal,
Se você também não se lembra o que é círio, é uma vela que é acesa, representando a luz de Cristo, e essa vela vai ficar acesa até o tempo de Pentecostes, ou seja, durante 50 dias. Para alguns, no caso dos católicos romanos, Páscoa tem a ver com Quaresma, com esse jejum, com um cardápio especial. Se a gente imaginar que lá na região da Palestina existem alguns judeus que não seguem o judaísmo rabínico tradicional, esses judeus, eles se reúnem no Monte Gerizim, ainda hoje, que está na atual cidade de Nablus, antiga Siquém, e eles matam cordeiros. Então, acredite, ainda hoje existem pessoas lá na região da Palestina que imolam cordeiros, como os judeus faziam na época do Antigo Testamento. Mas, pastor, eu não sou católico romano, pastor, eu não sou judeu dessa linha mais minoritária, que não obedece às instruções do judaísmo tradicional, eu sou presbiteriano, eu sou reformado. Inclusive eu vi em algumas redes sociais que os verdadeiros calvinistas ou presbiterianos, eles não celebram a Páscoa, porque essa instituição ou essa festividade não se encontra prescrita no Novo Testamento, e que Páscoa tinha a ver com o catolicismo romano. Portanto, eu me inclino, pastor, a não celebrar a Páscoa. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: qual é o significado da Páscoa? Há elementos, quando a gente olha para essa porção bíblica, Êxodo 12, que justamente fala da instituição, do estabelecimento da Páscoa, há elementos que se estendem até a nossa época. É sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite, sobre a Páscoa cristã. E, primeiramente, eu devo fazer aqui um esclarecimento, porque, do ponto de vista histórico, seria um anacronismo, eu vou explicar o que significa isso, falar de Páscoa cristã à luz de Êxodo 12. Simplesmente porque, há mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, não existiam cristãos. Então, falar de Páscoa cristã a partir de Êxodo 12 seria ir contra o tempo, ir contra o Cronos. Por isso, seria um anacronismo, atribuir a uma época um significado ou sentido próprio de outra época, nesse caso do Novo Testamento, que é justamente o tempo que menciona o início da igreja cristã. Contudo, à luz da Escritura, ou seja, sob uma perspectiva teológica, é possível afirmar e falar, discorrer sobre a Páscoa cristã a partir de Êxodo 12. Pela simples razão de que nós interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a realidade. Aqui no Antigo Testamento nós temos promessas, nós temos símbolos, nós temos sinais que apontavam para uma realidade vindoura, superior, e essa realidade, ela está descrita nas páginas do Novo Testamento. Então, sob a perspectiva teológica, é possível falar sobre a Páscoa cristã à luz dessa porção bíblica, à luz de Êxodo 12. Eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, Páscoa implica salvação. Observe comigo o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Qual é o contexto? Qual foi a situação na qual Moisés, em nome de Deus, proferiu estas palavras? O povo de Israel estava no Egito, levava 400 anos naquela região.
E nessa época de Moisés estava sob escravidão, trabalhando ali, sendo tratado de uma maneira indigna, diferente de como os israelitas foram tratados no tempo de José, aquele que acolheu Jacó e os seus irmãos. 400 anos se passaram, muita água passou por debaixo da ponte, a situação dos judeus mudou drasticamente, eles eram explorados, eram escravizados, estavam gemendo, clamaram a Deus, rogaram a graça do Senhor, e o Senhor ouviu as aflições do seu povo, enviou Moisés, e como Faraó se recusou em liberar o povo, em permitir que o povo fosse adorar a Deus no deserto, o Senhor enviou os castigos, que a gente costuma chamar de pragas. E aqui nós temos a última e aquela praga mais destruidora, aquela praga, aquele castigo, aquela disciplina que pesou mais a mão de Deus sobre Faraó e sobre todo o povo do Egito, a saber, a morte dos primogênitos. E para que o povo de Deus, para que a família da aliança, para que a igreja do Senhor naquela época fosse preservada, Deus disse: vocês devem tomar um cordeiro ou cabrito. O cordeiro é a cria da ovelha. Se você eventualmente se confunde com os animais, imagine que existe o carneiro e imagine a ovelha. E aí nós temos o cordeiro, que pode ser macho ou fêmea. Tomem um cordeiro, vocês devem tomar um cordeiro novo, um cordeiro saudável, não podia ser aquele cordeirinho murcho, que talvez mancasse de uma perna, tinha que ser um animal sem defeito, e vocês deveriam consagrá-lo, deveriam sacrificá-lo e participar, se alimentar desse cordeiro. Como nos diz aqui o versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão, e o sangue desse cordeiro, ele seria passado nas laterais e no umbral da porta de cada família israelita, de tal maneira que quando o anjo do Senhor passasse e percebesse as casas marcadas, aquelas casas, aqueles lares seriam preservados. A morte não visitaria aquelas famílias. Observe bem, houve morte em todos os lares, inclusive dos israelitas, assim como dos egípcios. A diferença foi que na casa dos israelitas foi morto o cordeiro, e na casa dos egípcios, o primogênito de cada família. Em outras palavras, esse cordeiro, a morte desse animal significou a salvação, o livramento, a preservação das famílias israelitas. Enquanto na casa dos egípcios havia choro, havia pranto, pais e mães lamentando, chorando a morte do seu filho primogênito, na casa do povo de Deus havia alegria, havia salvação. Por quê? Porque o sangue na porta salvou aquela família do luto, e havia expectativa pela libertação, pela viagem. Por isso que Páscoa, em primeiro lugar, implica salvação. A salvação para aqueles que estão sob a proteção, sob o cordeiro, o sangue do cordeiro. E na realidade, o que Deus estava ensinando ao seu povo era essa cerimônia que deveria ser repetida anualmente. A Páscoa marca no calendário judaico, marcava e ainda marca até hoje o início do ano, e durante séculos o povo de Deus, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, celebrou a Páscoa anualmente, até que o Filho de Deus rasgou os céus, invadiu a história, e o Verbo de Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, se dirigindo à igreja de Corinto, afirma no capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios, porque também Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado, de tal maneira que durante séculos Deus preparou as pessoas, preparou e instruiu sua igreja para a vinda do seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu em lugar das ovelhas do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a Páscoa significou um ato da misericórdia divina, salvando pessoas. Os judeus, aqui na época de Moisés, não eram melhores que os egípcios. Não, eles foram abençoados por Deus, eles foram poupados e preservados pelo Senhor por misericórdia. A palavra misericórdia é muito interessante. Ela é a junção de dois termos, um tem a ver com córdia. Sabe o médico que cuida do coração? É o cardiologista. E a outra palavra tem a ver com miséria. De tal maneira que a misericórdia divina tem a ver com Deus baixar o seu coração, essa ideia, se compadecer de nós e nos livrar. E é justamente pela obra de Jesus na cruz que nós somos, inclusive, salvos da ira vindoura, porque já estamos sob a proteção, sob a bênção de Cristo, o Cordeiro de Deus. Páscoa não tem a ver com ovos de chocolate. Páscoa não tem a ver com coelho. Páscoa não tem a ver com bacalhoada. Pastor, então é pecado eu comer aquele chocolate? Não, você pode provar. Ontem eu ali provei, aquele 70%. Pastor, eu posso então comer o meu bacalhau ou meu peixe frito? Pode. Ah, pastor, e se eu quiser comer uma carne assada? Fique à vontade, convide inclusive o pastor da igreja. Mas jamais perca de vista que o verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo. É Cristo. Além de Páscoa implicar nisso que acabamos de expor, salvação, em segundo lugar, Páscoa implica santificação. Observe o versículo 8, que inclusive já foi lido. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento, são pães mais secos, porque eles não têm, esses pães, o formato, o tamanho que um pão fermentado tem, e ervas amargas. Versículo 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 15, 7 dias comereis pães asmos, isto é, pães sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, coisa fermentada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. A salvação marca o início, e a santificação tem a ver com o processo. Em segundo lugar, a Páscoa implica santificação. Deus separando os seus, Deus decidindo agir com misericórdia para com aqueles que de maneira graciosa Ele escolheu. E isso a gente percebe aqui no texto, na maneira como os judeus que estavam saindo do Egito tinham que se preparar para tomar a direção do deserto, ou para rumar para ir à terra de Canaã. Eles deviam comer de maneira apressada. Não dava tempo para fermentar o pão. Porque aqueles que sabem preparar o pão, eles sabem muito bem que quando a gente coloca o fermento, tem que deixar a massa descansando, para que o fermento possa fazer o seu efeito. Eles estavam apressados, já não havia mais tempo para permanecer no Egito, por isso que eles tinham que comer pães asmos. E durante 7 dias, não havia tempo para esperar a fermentação.
E o fermento da época bíblica, dessa época aqui, é diferente do fermento da nossa época. O nosso fermento, ele é industrializado. O fermento da época bíblica era um fermento natural. O fermento, basicamente, tem a ver com a proliferação de bactérias e de fungos, que essa proliferação de bactérias e fungos na massa faz com que a massa fique inflada, fique inchada. E, normalmente, como era o fermento da época do Antigo Testamento? Era através de um pedaço de pão velho, ou pão dormido, como às vezes a gente costuma dizer em algumas regiões do Brasil. É aquele pão já azedo ou azedado. Então, os judeus, eles pegavam um pedaço de pão velho, pão azedo, pão dormido, pão envelhecido, ralavam esse pão velho, já fermentado, na água e misturavam essa substância, esse líquido, na nova massa. E assim o pão ficava fermentado, o pão ele ia inflar, ele ia inchar. Só que aqui, no caso, devia ser pão asmo, pão sem fermento. E um pão sem fermento é muito diferente do pão que a gente está acostumado a consumir. A minha esposa, às vezes, prepara pão, ela gosta aí do ramo de bolos, de pães. Nós fomos lá em casa, eu e as crianças, abençoados com uma mulher que tem o dom da cozinha. E de vez em quando ela faz um pão. E numa ocasião ela preparou o pão e esqueceu de colocar o fermento. Pessoal, o pão até que ficou gostoso, mas é muito diferente, soa estranho ao nosso paladar, porque a gente já está habituado com aquele formato e com aquele gosto do pão fermentado. E aqueles tinham que comer pães asmos, pães sem fermento. E o interessante é que na Bíblia, normalmente, nem sempre, mas normalmente, o fermento é símbolo do pecado. Assim como um pouquinho de fermento na massa faz a massa crescer, assim é o pecado na vida do crente. O pecado, se tolerado um cadinho, um pouquinho, ele facilmente escraviza, e se ele sugere e promete prazer, ele acaba redundando em escravidão, em culpa, em sofrimento. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele usa essa analogia, ele relaciona o fermento ao pecado. Lá na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 5 da primeira carta, aqueles que quiserem podem abrir, se não podem escutar, o apóstolo Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 6, não é boa a vossa jactância, isto é, o vosso orgulho, pela maneira como os crentes da igreja de Corinto estavam se portando. Não sabeis que um pouco de fermento leveda, infla a massa toda? É como num cesto de frutas ter uma laranja podre. Se aquela laranja não for retirada do cesto, em pouco tempo, os fungos e a podridão daquela laranja vai contaminar as outras e você vai perder toda a cesta de laranjas ou mesmo de outra fruta. Assim é o fermento. Um pouquinho de fermento leveda, ele infla, ele faz inchar a massa. Lançai fora, diz o apóstolo Paulo, versículo 7, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Crente massa nova é crente sem fermento, é crente não sem pecado, porque enquanto estivermos aqui na terra, como igreja militante, lutaremos contra o pecado, mas o crente não vive sob o jugo, sob o domínio do pecado. Então, em segundo lugar, Páscoa implica santificação, novidade de vida. Andar sob a luz de Cristo, renovar a nossa mente,
para que não desejemos e alimentemos ideias e imagens que não se coadunam, que não se enquadram na vontade de Deus para a nossa vida. Santificação implica guardar os olhos em relação a conteúdos que não edificam, guardar os lábios, guardar os nossos pés e as nossas mãos, de tal maneira que Cristo seja honrado no nosso corpo, que é o nosso santuário, que é a casa do Espírito Santo. Se a salvação marca o início da vida cristã, a santificação é esse processo que vai caracterizar a nossa caminhada, a nossa carreira, o nosso andar com Cristo. E quando nós estudamos esse tema à luz da teologia sistemática da doutrina cristã, nós podemos e devemos comentar dois aspectos sobre a santificação. Primeiramente, tem a ver com a nossa posição diante de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos prazer em fazer as coisas que Deus condena em sua palavra. Mas uma vez resgatados das trevas para a maravilhosa luz, uma vez selados, marcados e habitados pelo Espírito Santo, o verdadeiro crente, ele tem prazer em andar de acordo com o Evangelho, em imitar a vida de Cristo, que é o nosso modelo de piedade. Então Deus, desde que nós somos alcançados pela sua bendita graça, já não nos vê como meras criaturas, mas sim como filhos. Nós somos adotados por Deus. Por quê? Porque a justiça de Cristo, o Cordeiro de Deus, foi depositada, foi creditada em nosso favor. E Deus, quando se relaciona conosco, Ele o faz pelos méritos, pela justiça de Cristo. Essa é a santidade posicional. Mas o próprio apóstolo Paulo também nos orienta sobre um segundo aspecto, porque quando ele se dirigiu à igreja de Corinto, ele falou aos santos e àqueles que são chamados para ser santos. A santidade também é um processo iniciado por Deus, através do qual Deus nos convida a participar do desenvolvimento. Tem a ver com o crescimento espiritual, com a maturidade cristã, para que não sejamos como neófitos, como novos convertidos, como crentes que só podem ingerir leite, que não têm condições ainda de digerir carne, alimento sólido. Que possamos crescer, irmãos, e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Isso tem a ver com o uso responsável e diligente, isto é, cuidadoso dos meios de graça. O cultivo da vida devocional. Não apenas ler, mas também meditar nas Escrituras. O congregar na igreja, o esforço por descobrir quais são os dons, as habilidades espirituais que o Senhor me concedeu por meio do seu Espírito, para que uma vez tendo identificado esses dons, eu possa colocá-los em prática. Isso se chama ministério, e ser canal de bênção para que os santos sejam aperfeiçoados. Tudo isso tem a ver com a santificação, com esse processo, é cultivar, é regar, me permita dizer, essa plantinha que foi colocada em nós, que foi iniciada em nós no dia da nossa conversão. E aqui, meus irmãos, nós precisamos reconhecer e admitir que a santificação é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Se a salvação é um ato exclusivo de Deus, a santificação tem a ver com o esforço do crente. Não para obter a salvação, porque a salvação ele já recebeu de graça, mas para que ele cresça, para que ele seja grandemente usado por Deus, para que outras pessoas sejam beneficiadas e edificadas por intermédio dele, para que ele receba os galardões, essas recompensas da graça, que estão prometidas a todos aqueles que se esforçaram. Então as obras têm muito valor na vida do crente, muito valor, porque as obras nos acompanham, e quando Jesus voltar, cada um de nós vai ter que prestar contas em relação aos seus dons, em relação às condições que teve para caminhar na presença de Deus. Então se esforce
para que você seja um crente maduro, para que você seja alguém que realmente produz, apresenta o fruto do Espírito. E essa santificação, na medida em que nós crescemos, que nós a priorizamos, a carne vai sendo mortificada, a velha natureza vai perdendo força em nós, e a vida com Cristo, a vida no Espírito, vai cada vez mais se manifestando, e nós irradiamos Cristo Jesus através do nosso comportamento. Como um certo pregador disse numa ocasião, a vida do crente deve ser a Bíblia ilustrada para o mundo. Numa ocasião, o reverendo Simonton, missionário presbiteriano pioneiro em nosso país, pregou um sermão ao presbitério do Rio de Janeiro, no ano de 1867, e aqueles sermões versou sobre os meios apropriados para se implantar o reino de Deus no Brasil. E naquela ocasião, Simonton falou de 5 meios apropriados ou adequados para que o reino de Deus fosse implantado no Brasil. E ele disse que a vida santa de todo crente é o primeiro meio, e que na ausência deste meio os demais são ineficazes. Portanto, meu irmão, minha irmã, esse tempo de Páscoa também nos permite refletir sobre como anda o nosso esforço, como anda a nossa vida devocional, o que temos feito para que de fato cresçamos e frutifiquemos para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para que o mundo perceba que Cristo de fato é nosso Senhor, além de Salvador. Em terceiro e último lugar, Páscoa implica celebração. Já aprendemos nessa noite que Páscoa implica salvação, que Páscoa implica santificação, mas o texto também nos ensina que Páscoa implica celebração. Observe o versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, isto é, a Páscoa, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes à terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Páscoa implica celebração. A palavra celebrar vem da língua latina e tem a ver com repetir. Repetir várias vezes, até que determinado fato se torne conhecido, se torne lembrado, se torne famoso. E a ordem de Deus foi para que o povo observasse, celebrasse a Páscoa anualmente, para que a cada ano os pais explicassem para os filhos, para as filhas, para a prole, que o povo de Deus esteve no Egito. Ele orou e Deus enviou salvação. Deus tirou com um braço forte o seu povo do reino da escravidão e o conduziu à terra de Canaã. E o povo agora estaria na terra que emana leite e mel. Em outras palavras, Deus está aqui sinalizando para nós a importância da recordação. E é interessante a gente pontuar, observar que nessa época de Moisés, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, como naturalmente hoje nós temos. Não havia celular naquela época, pessoal. WhatsApp, nem pensar. Bíblia impressa, a pessoa, não é? Ter a Bíblia, colocar debaixo do braço, trazer para a igreja, não havia. Como é que se dava a transmissão da palavra de Deus? Pela via oral. Os pais falando das Escrituras, dos primeiros livros da Bíblia, aos seus filhos, memorizando, inculcando a palavra de Deus. É por isso que os judeus tinham o hábito, aqueles mais consagrados, de memorizar capítulos e às vezes livros inteiros da Escritura, para que pudessem guardar no coração os mandamentos do Senhor e também para que pudessem recitá-los aos seus filhos. E cabia aos pais, anualmente, celebrar a Páscoa e explicar o seu significado. E esse princípio da recordação, ele não caducou, ele está vigente. Aliás, há um hino que nós cantamos de vez em quando, que diz: quantas bênçãos, dize-as quantas
são recebidas da divina, como é que diz? Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Davi foi muito feliz quando disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. As grandes festas do povo de Deus no Antigo Testamento, todas elas evocavam o passado. A festa da Páscoa tinha a ver com a saída do Egito. A festa dos tabernáculos com o tempo de peregrinação no deserto, quando o povo viveu em cabanas, em tendas. E a festa das primícias tinha a ver com consagrar os primeiros frutos a Deus e relembrar, a partir, ou segundo Deuteronômio 26, que houve um tempo em que Arameu, isto é, Jacó, chegou com pouca gente no Egito, mas Deus o abençoou, e Deus fez daquele pequeno grupo uma imensa nação, e o povo recebeu a terra, e o povo passou a ter a condição de semear, de trabalhar na terra, de trabalhar e colher os frutos, não para um patrão, não para Faraó, mas para si mesmo, e portanto os primeiros frutos, as primícias eram consagradas a Deus. Então, Páscoa implica celebração. E esse aspecto da celebração também nos permite comentar como a memória, como a recordação está conectada e nos prepara para o tempo vindouro. A ponto do profeta Jeremias dizer, inclusive é uma música, quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, quando os judeus celebravam a Páscoa, eles anunciavam que esperavam, que tinham a expectativa de conhecer, de testemunhar a vinda do Messias. Páscoa implica celebração. E é interessante que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, que é a nossa Páscoa cristã, por ocasião da sua última Páscoa. Jesus foi a Jerusalém, e quando Jesus estava celebrando a Páscoa na companhia dos discípulos, ele instituiu a Santa Ceia, demonstrando que a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa judaica, se cumpria nele. Por quê? Porque, por ocasião da Santa Ceia, nós participamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, participamos espiritualmente dele. E essa é a celebração da igreja, e é por isso que nós podemos falar de uma Páscoa cristã, nós não podemos defender a ideia de uma Páscoa judaica, porque a maioria dos judeus não reconhece que Jesus é o Messias. A maioria dos judeus continua observando a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento, ainda que não sacrifiquem, cordeiros. Mas nós, povo da aliança, e pessoas de diferentes países, nações e culturas, e mesmo os judeus messiânicos, reconhecem que Jesus era o prometido das Escrituras do Antigo Testamento, e que a Santa Ceia por ele estabelecida substituiu o rito da Páscoa judaica, da antiga Páscoa. Eu chamo a sua atenção para o aspecto de que cabe a nós, pais, ensinar aos nossos filhos que Páscoa não é coelho. Páscoa não tem a ver com caça aos ovos. Caça aos ovos, pastor, para mim essa aqui é uma novidade. Lá nos Estados Unidos e nos países de fala inglesa, como a Austrália, Nova Zelândia, existe, por ocasião da Páscoa, o hábito de se esconder ovinhos, chocolate e mesmo bombons. E as crianças, elas vão caçar os ovos. Então, essa tradição estadunidense, ela já tem sido popularizada no Brasil, até porque é mais um elemento que o comércio utiliza para vender ovos de Páscoa, para alavancar monetariamente a data. Então, eu e você temos a responsabilidade de dizer aos nossos filhos qual é o significado da Páscoa.
o que significou a vinda de Jesus ao mundo, e que Jesus não apenas veio, como um dia ele voltará, de explicar qual é o significado da Santa Ceia. Observe como passado e futuro estão reunidos na Santa Ceia. Nós, quando participamos da ceia do Senhor, nós fazemos isso em memória dele, ao mesmo tempo que confessamos até que ele venha. Irmãos, nós jamais conseguiremos entender o significado da segunda vinda de Cristo, sem primeiramente entendermos o propósito da primeira vinda de Cristo. Assim como os judeus, na época de Moisés, tinham que ensinar para os filhos o significado da Páscoa, observe nesse mesmo capítulo 12, o que o texto nos diz, aqui no versículo 24, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, ou seja, já preparando para o ingresso na terra de Canaã, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Cabia aos pais ensinar aos filhos o significado da Páscoa. Cabe a nós hoje ensinar que a Páscoa judaica se cumpriu em Cristo, e nós podemos falar de uma Páscoa cristã, devidamente compreendida nos termos do Novo Testamento. Na quinta-feira, aliás, ontem, quando eu saí da escola com os meus filhos, nós temos um casal de gêmeos, a minha filha perguntou, ela que tem 6 anos, papai, quando Jesus voltar, como é que vai ser a ressurreição? Falei, minha filha, as pessoas vão sair das sepulturas, lá do cemitério, e vão, não é? Assim, se encontrar com Jesus. Mas papai, lá dentro do caixão, papai, como é que elas vão sair do caixão? Eu falei, minha filha, pelo poder de Deus, porque Jesus fará com que todos ressuscitem, e todos estarão diante dele. Irmãos, cabe a nós explicar que nós e nossos filhos somos pecadores, que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus, que a Páscoa, o verdadeiro sentido dela é Cristo. As gerações de cristãos que sucederam os apóstolos observaram a Páscoa. A festa cristã mais antiga não é o Natal. O Natal entrou no calendário da igreja de maneira definitiva a partir do 4º século. A Páscoa passou a ser observada já pela geração apostólica e já pelos crentes no 2º século, no 3º, de tal maneira que no concílio de Nicéia, realizado no ano 325, o único concílio que é aceito por todos os ramos da cristandade, católicos ortodoxos ou gregos, católicos romanos e protestantes, o concílio de Nicéia determinou que a Páscoa fosse celebrada no domingo, para marcar que o significado da Páscoa é, de fato, a ressurreição e a aparição de Jesus. Pastor, Páscoa cristã implica salvação, implica santificação, implica celebração. Pastor, eu vou poder comer o chocolate? Eu posso fazer um churrasco na Páscoa? Eu posso me reunir com os amigos? Se eu não puder comprar o bacalhau, que às vezes é caro, na realidade o bacalhau bom é sempre caro, eu posso comprar ou substituir por sardinha? Tem problema se eu consumir uma torta? Você pode fazer tudo isso. Só não se esqueça que o verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo. Ele veio ao mundo para que tivéssemos vida, e nele a vida abundante. E é maravilhoso entender o significado da Páscoa, porque isso nos evita, isso nos impede de ir matar cordeiros, como alguns judeus fazem lá no Monte Gerizim até hoje. Isso nos impede de entrar em algumas igrejas neopentecostais que fazem toda uma ornamentação e tentam repetir o cerimonial da Páscoa como era no Antigo Testamento.
Isso nos impede abraçar crendices e achar que é pecado consumir carne vermelha na sexta-feira. Isso nos impede de acender vela no sábado, o círio. Por quê? Porque a Páscoa é Cristo reinando em nossos corações. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos vocês. Deus os abençoe. Chama à frente.